olhos e os ouvidos do venenoso visco do escândalo, a fim de ajudar, ao invés de acusar ou de servir. É necessário trazer o coração sob a luz da verdadeira fraternidade, para reconhecer que somos irmãos uns dos outros, filhos de um só Pai. Enquanto nos demoramos na escura fase do apego exclusivo a nós mesmos, encarceramo-nos no egoísmo e exigimos que os outros nos amem. Nesse passo infeliz, não sabemos querer senão a nós próprios, tomando os semelhantes por instrumentos de nossa satisfação. Mas se realmente amamos o companheiro de caminho, a paisagem de vida se modifica, de vez que a claridade do amor nos banhará a visão. Ama, pois, e assim, como a lama, jamais ofende a luz, a ofensa não mais te alcançará. Saberás que a miséria é fruto da ignorância e auxiliarás a vítima do mal, nela encontrando o próprio irmão necessitado de apoio e entendimento. Aprenderás a ouvir sem revolta, ainda mesmo que o crime te procure os ouvidos, e cultivarás a ajuda ao adversário, ainda mesmo quando te vejas dilacerado, porque o perdão, com o esquecimento absoluto dos golpes recebidos, surgirá espontâneo em teu espírito. Assim como a tolerância aparece natural na fonte que acolhe no próprio seio as pedras que lhe atiram. Ama e compreenderás. Compreende e servirás, sempre mais, cada dia, porque então permanecerás sob a glória da luz, inacessível a qualquer impulsão das trevas. Graças a Deus. Graças a Deus. E agora, mais uma vez, convido a nossa irmã Carol para fazer a prece cantada e darmos início à palestra de hoje. Vamos elevar nossos pensamentos, a espiritualidade amiga presente. Vamos elevar nossos pensamentos a Maria e abrir o nosso coração para recebermos as bênçãos dela. Maria.
Senhor. Ai. Com certeza. Bem, nesse momento a gente agradece a presença do nosso amigo, do nosso irmão Evaldo Raia. Obrigada mais uma vez por estar conosco, por ter aceito o convite, esse dia tão aguardado, tão esperado, porque é sempre muito importante nós estarmos sempre prontos para o aprendizado, sempre revisando conceitos. E através do nosso amigo Evaldo Raia, certamente na manhã de hoje nós vamos aprender muito, refletir. Ele carinhosamente preparou esse estudo para nós, fez seus estudos, suas pesquisas e irá compartilhar conosco os seus saberes na manhã de hoje. Então, mais uma vez, muito obrigada. O amigo Evaldo Raia, ele é do CSX, fica localizado no bairro da Freguesia, no Rio de Janeiro, e ele estará conosco aqui, nos contemplando com a sua presença e com toda a sua sabedoria. Eu gostaria de informar que a partir de agora, a partir do início da fala do amigo Evaldo, vamos contar aproximadamente 1h30 em que ele irá palestrar. Após 1h30 nós vamos ter um coffee break, um intervalo, para que a gente possa fazer um lanchinho, e retornarmos. Esse retorno será após 20 minutos. Teremos um intervalo de 20 minutinhos e aí, após esse intervalo, retornaremos para a segunda parte dos trabalhos, que é o momento da troca de ideias, perguntas e respostas, tá certo? E todos poderão ficar à vontade para perguntar. Temos aqui na mesa alguns papéis e canetas. Quem quiser fazer seus questionamentos, fiquem à vontade, tá certo? Seja muito bem-vindo, meu irmão. O momento é todo seu. O momento é de Jesus. É nosso. Carol, não é mais isso não, meu filho. Eu preciso falar depois. E busquemos sempre o olhar amoroso e dulçoroso de Maria. Que eu falo de coração. Sem Maria não dá. Eu reconheço longe de Maria. Porque é um amor que ainda a gente não compreende. Sabe? Não compreende. Refletindo uma vez sobre uma fase muito comum entre as irmãs, no plano material, mexe comigo, tudo bem. Mas mexe com meu filho, eu viro bicho. Maria virou anjo quando mexemos com o filho dela. No alto da cruz, Jesus, o seu grande amor, ela falou: Pai, ele pediu e eu também. Perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Esse é o objetivo de toda mãe. Mesmo vendo os sofrimentos que os filhos possam enfrentar, mas reconhecer que, como disse Jesus no Getsemane, para isso eu vim. Na sua prece íntima com Deus, ele fala: Pai, afasta de mim esse cálice, nos dando o direito de um momento de muita dor, de muita aflição, nós rogarmos a Deus que aquela prova seja adiada para um momento de maior consistência moral, onde a nossa fé seja mais robusta. E o Mestre nos dá esse direito. Mas em seguida Jesus fala: mas para isso eu vim. Nos exemplificando que as provas mais difíceis que nós enfrentamos na nossa jornada, nós viemos para isso. Porque Deus é misericordioso, infinitamente bom e justo. Nenhuma dificuldade, mas nenhuma mesmo, que nós possamos enfrentar na nossa jornada física, pode ser caracterizada como castigo de Deus. Porque quem ama não castiga. Quem ama corrige, mas castigar não. E Jesus, quando diz: para isso eu vim, em complemento, ele nos dá uma lição de humildade, de intimidade
intimidade e de obediência que ainda não conseguimos mensurar, porque ele fala que seja feita a vossa vontade, não a minha. Quantos de nós, no momento de transição de dor, e dor não se mede, cada um tem a sua na intensidade que pode suportar. No momento de dor, a gente diz para Deus que se faça a vossa vontade e não a minha. Então, o exemplo de Maria em nossas vidas, ela se caracteriza pela obediência plena à vontade de Deus. Uma menina de 13 para 14 anos vê à sua frente um anjo e ele diz: salve Maria, agraciada tu és. E ela humildemente se coloca na condição de serva do Senhor. Faça-se segundo a tua vontade, Senhor. Então nós temos que caminhar ainda longos passos, longas jornadas, para compreendermos um cadinho do amor de Maria, para que almejemos um momento mais futuro compreendermos o amor de Jesus. O Calói está em festa nos dois lados da vida como é percebida. Durante o louvor de nossa Carol tem esse dom de fazer a gente chorar sem vontade. Nós começamos a ser visitados por amigos espirituais que... minha esposa sabe que eu sou chorão mesmo, então não se impressione. Mas fomos visitados por amigos que a gente acha que a gente não tem condições, sabe? Acho que não tem. Porque a gente acredita que a espiritualidade está tão longe da gente que seria impossível sermos visitados pelo patrono da casa, pelos amigos que a obra literária do nosso benfeitor Chico nos traz ao conhecimento, receber a visita de um aniceto, um grupo de espíritos tão necessitados como somos, com tamanhas mazelas que carregamos, e esse benfeitor se digna sair das suas jornadas de tamanha responsabilidade para vir visitar o Calói, a Calói. Só através daquele que nos dirige. Não estamos sozinhos. Não caminhamos numa jornada com uma só marca no chão, porque diz a poesia, na sua licença poética, né? Na Pegadas da Areia, quando tu estavas chorando, só uma pegada vi que era eu carregando-vos no colo, é poesia, porque o mestre propõe nos aliviar as dores e o sofrimento, não nos carregar. E esses benfeitores se apresentam nas nossas casas com o intuito de nos aliviar as dores, para nós caminharmos mais confiantes, de peito erguido, sabendo que sozinhos não estamos. A promessa é de Jesus: eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Então não é uma promessa vã de alguém que passa pela rua, acha bonita a tua figura e diz que vai te acompanhar. Não, é de um Cristo. Nos fala Lamennais, na Revista Espírita, em fevereiro de 68, que um Cristo, mesmo encarnado, não erra. Olha que perspectiva maravilhosa que Lamennais nos traz, que um Cristo, mesmo encarnado, não erra e não faz promessas vãs. Se Jesus disse que Ele estará conosco até o fim dos tempos, não há nenhuma possibilidade de dúvida em nosso coração. Porque o nosso caminhar, ele tem que estar recheado de certezas. As dúvidas nos paralisam. Elas impedem que prossigamos na nossa caminhada. A certeza não. A certeza faz que você olhe para o fim de uma longa estrada e encontre nessa longa estrada a luz que emana de Jesus. E se nós buscamos a luz, nos lembremos que a luz se fazendo, as trevas deixam de existir. Porque a luz é perene, é permanente. As trevas são provisórias, têm prazo de validade. Quando nós idealizamos caminhar com Jesus, nós estamos começando num propósito muito íntimo de mudança.
Não dá para caminhar com Jesus e ser o mesmo, não é? Não dá. Verdade. Não dá. Porque o Mestre, ele nos conclama, nos convida a uma modificação. Nesse contexto de modificação, nós temos que começar a buscar o equilíbrio. Nós não podemos mais nos sustentar na dúvida da nossa condição de adeptos de uma doutrina esclarecedora, que derruba as teses que carregamos a longas jornadas, a longas caminhadas, e que nós muitas das vezes já não sentimos mais satisfeito com o é porque é. Nós queremos uma explicação que atenda o nosso íntimo, a nossa busca íntima constante. Quando nós entendermos que a partir do conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, não dá para continuar sendo, na linguagem paulina, né, o homem velho, não dá. Não dá. A nossa visão, a partir do momento que iniciamos os estudos da doutrina espírita, é dessa transformação íntima, como nos propõe o Sr. Allan Kardec, que diz que o verdadeiro espírita é aquele que promove a sua transformação moral e que, pelo esforço que emprega em domar as más inclinações. Costumo dizer que a síndrome da Gabriela não faz bem ao espírita. Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, voltar para o umbral assim. Então fica, né, aquele círculo constante que a gente não nos dá a possibilidade da mudança. Certa vez um benfeitor nos falou que nós, espíritas, não temos cultura espiritual dentro da doutrina espírita. Mas temos cultura espiritual dentro do catolicismo, do protestantismo, do budismo, do islamismo, porque são conceitos filosóficos religiosos que estão na Terra há muitos séculos. E nós perambulamos por eles em várias jornadas. Então, não é incomum, sabe, Luciana, que você às vezes, e eu vejo isso assim em algumas casas espíritas, quando fala assim, que Jesus nos abençoe, a pessoa faz timidamente. Sabe? Mas é porque, não, porque a pessoa ainda está presa a dogma. Não, é memória espiritual. Sabe? A gente passa em frente a uma igreja católica, né? Faz o sinal da cruz. Cemitério também. São Jorge me defenda, né? Mas não tem nada errado, gente. A beleza da doutrina espírita é que ela não se constitui juiz de ninguém e de nada. A beleza é essa. Porque o que a doutrina nos propõe é o seguinte: ainda te satisfaz determinados hábitos, desde que te torne uma pessoa melhor, show de bola, vai em frente. Nessa busca desse entendimento, nós temos a liberdade de pensar. Não há o rigorismo, sabe? Não há o rigorismo. Temos a liberdade de decidir em que momento eu vou mudar a minha conduta que já não está me fazendo bem. Não está me fazendo bem. E aí, para que eu busque esse equilíbrio na minha vida comum, é necessário nós entrarmos na proposta. Bonita. Quem será? Eu não conheço, não. Porque quando você diz assim, conhece Jesus, e a gente responde num automatismo, conheço, então por que não segue? Não é? Se eu cair na besteira de falar que conheço André Luiz, eu tenho que seguir. Vocês já leram aqui Conduta Espírita? Eu já. Não leia. Quem não leu, não abre esse livro. E quem leu duas vezes? Começar a sentir o incômodo das tuas não condutas espíritas. É verdade. Não é? Então, conhece o livro Nosso Lar? Sim. Sabe para onde vamos terminar aqui? Sabe? Né? Porque não dá para ir para Nosso Lar. A Aurora Nova, nem pensar. Conhece a Aurora Nova? Já ouvi falar. Fica a mamãe de André Luiz. Sabe? Que é acima de Nosso Lar. Bem André assim. Luiz falou que a vida lá é um tédio. André Luiz
falou que a vida em Aurora Nova é um tédio, porque lá não dá sequer para pensar no mal. E nosso lar também tem complicado, sabe, Alzira? Nós dois não temos entrada lá não, porque lá em nosso lar, André Luiz fala, né, Lísias, André Luiz pergunta a Lísias, já estamos numa esfera mais elevada da vida? E Lísias fala, não, André, nós estamos numa esfera associada ao campo vibratório da Terra. E por que aqui todo mundo fica com essa carinha bonitinha de, sabe, de... Não é paisagem não, isso somos nós dois. É a carinha de tranquilidade mesmo, de paz íntima. Aí Lísias fala assim, porque existe uma concordância com o governador de nosso lar, que todo habitante de nosso lar deve pensar no bem. Olha a diferença, a importância do pensamento. Deve pensar no bem. Aí André Luiz, dando uma de Júlio, né, falou assim, mas se alguém pensar mal? Pensar no mal. Aí Lísias fala para André, nós cercamos esse irmão em vibrações harmoniosas do bem para que ele volte ao equilíbrio de novo. É para isso que serve a música. É para nos harmonizar no bem. Para que a partir do momento dessa harmonização, que aí segue da ilustração do dia, a gente consiga manter uma sintonia com a proposta do trabalho que será apresentado. Se a proposta é o equilíbrio entre o alto amor e o amor ao próximo, ela está dizendo, a proposta está dizendo que eu ainda... Obrigado. Está escrito ali em cima, né? Aí ali, ele botou aquele ali, a pergunta ali. Como construir a autoestima? Como é que eu vou buscar a base dessa construção, desse equilíbrio, construindo a autoestima? Eu confesso para vocês, quando a Lu me propôs esse tema, eu falei para ela, Lu, minha filha, eu não sou psicólogo. Joel não é, eu não. Eu não sou psicólogo e eu tenho muita dificuldade dessa análise do íntimo. Eu analiso vocês com uma facilidade enorme. Agora, falar de mim começou a encrenca. Por quê? Porque para falar de mim, eu tenho que mostrar também as minhas mazelas, as minhas dificuldades. E como eu vou construir essa autoestima, para eu falar, eu tenho que começar a ter. Sabe? Porque senão entramos naquele negócio, olha só, vocês têm que começar a se amar mais, porque a minha vida está uma porcaria. Eu não estou dando um exemplo muito salutar de uma construção de uma autoestima, aonde apesar das dificuldades que eu enfrento na minha jornada, eu sou destinado a ser feliz. Eu não tenho uma destinação de dor e sofrimento. O senhor Allan Kardec pergunta aos benfeitores, eu não falo, sabe o número da pergunta? Para poder o pessoal depois consultar em casa, tem que ler o livro todo. Muito bem, sabedoria isso. São 1019 perguntas e mais 238 contra-perguntas. Então, tem pano para manga aí. Mas quando eu digo que eu preciso mudar ou ter uma autoestima, eu estou me propondo aquilo que o senhor Allan Kardec falou e eu citei no início. O verdadeiro espírito é aquele que promove a sua transformação moral. Promover é lutar para. É uma conquista. É uma proposta de mudança de conduta moral. De transformação moral. Porque ou eu sou espírita ou não sou. O meio termo não cabe mais naquele que propõe-se a estudar a doutrina dos espíritos e o Evangelho de Jesus. Ser cristão ou espírita dentro da casa espírita não vale. Não vale. Ser atencioso, carinhoso, amoroso aqui com quem chega na condição de assistido ou de visitante da nossa casa não vale. O que vai valer é eu ser cristão espírita dentro da minha casa. Com a minha esposa, meu marido, meus filhos, meus irmãos, o meu grupo familiar. Aí eu começo a entender a proposta do senhor Allan Kardec de transformação
transformação moral e pelo esforço que emprega em domar as más inclinações. O senhor Kardec não fala em mudar as más inclinações, ele fala em domar. Por quê? Porque eu ainda tenho dentro de mim uma fera enjaulada pelas condições que eu enfrento. Então, para eu buscar essa autoestima, não é o fato de eu me colocar na condição superior a ninguém, mas também não me colocar numa condição inferior a ninguém. Uma frase que simboliza muita questão da autoestima, que é nos passada pelo Divino Mestre Jesus, é na chamada oração dominical. Como é que começa? Pai nosso que estás no céu. Pai nosso. Isso é de uma importância, de uma autoestima, que Deus me ama na mesma intensidade que Ele ama Jesus. Sem mudar uma vírgula. Pô, mas Jesus fez tudo que Ele precisava fazer. E quem é que disse que nós não podemos também? Aonde está escrito que a nossa incapacidade moral é tamanha que eu não posso modificar a minha conduta? Não tem essa afirmação à luz do Evangelho. E para que nós possamos compreender, Emmanuel fala para a gente no livro A Caminho da Luz, que os sistemas solares que Jesus fez a sua evolução não existem mais. Nesse livro, de 1939, Emmanuel já acaba com a teoria do Big Bang, que é a origem do universo, que dá que o universo surgiu 13,8 bilhões de anos atrás. Isso Emmanuel diz que os sistemas solares que Jesus fez a sua evolução não existem mais. A ciência moderna diz para a gente que um sistema solar dura em média de 10 a 12 bilhões de anos. Então, se são hoje, Jesus fez o seu progresso além de 1, 2 ou 10, não importa a quantidade. Então, se Jesus fez o seu progresso baseado na astrofísica, em 2 sistemas solares, são 20 bilhões de anos. Acabou com a teoria do Big Bang, não acabou? Hoje a ciência já diz que a teoria do Big Bang não se relaciona com o surgimento do universo, mas uma das grandes transformações do multiverso. Porque hoje também não aceita-se mais a questão do universo. Sabe-se que é uma questão de multiverso. Não vamos entrar nessa parte, porque eu não saberia explicar, isso aí ia fazer só embromation. Mas a proposta de autoestima está associada ao quê? Se eu sou um espírito criado por Deus, começando a minha jornada na ignorância e na simplicidade, ou seja, na unicidade, não existe outro espírito igual a mim, eu sou único, por isso sou simples, e já sabemos, né? E se tivesse 2 irmãos, 2 rios, a terra já tinha acabado. Né? Não há possibilidade. Então, essa unicidade que nós somos criados, simples e a imagem e semelhança de Deus, como diz o texto lá de Moisés, na Gênesis, ela se associa ao quê? A possibilidade de crescimento gradativo, de conquistas gradativas. Na autoestima, eu começo a entender que se meus olhos são castanhos, não me faz inferior a quem tem olhos azuis ou verdes. E nada muda. E nada muda. Se me faz alto, baixo, magro, gordo, feio, bonito, se sabe fazer café ou não, igual o Júlio, também não muda nada. O Júlio faz um café delicioso, gente. É que agora está preguiçoso. Mas cheguei e perguntei a você, não foi, Júlio? Fez o café? Não, já estava pronto. Ele é desses. Mas não faz nenhuma diferença a nossa constituição física ou o nosso gênero. Não faz diferença. A proposta de autoestima é te amar tanto quanto Jesus não te ama. Na mesma intensidade, com os recursos e as conquistas que você venha a ter. Agora, para construir essa autoestima, nós temos alguns passos a seguir. Ele me falou que eu estou bonito hoje. Autoamor é se cuidar. Quando você se percebe sendo atingido por algo que hoje em dia é muito comum, tóxico, uma relação tóxica,
um trabalho tóxico, um vizinho tóxico. Olha que interessante, é sempre o outro que é. Não é uma coincidência? Projeção. Não é? Joana de Anjos fala, né? É, a projeção. Da égua. Né? Joana de Anjos fala isso. É muito bonito, né? Todo defeito que eu vejo em vocês, ele está gritando em mim, porque existe compatibilidade de entendimento. Eu nunca vi ninguém já falar assim: Luciano, você é tão amorosa, tão carinhosa. Ah, Luciano, que maravilha. Não, olha, cuidado com a Luciana, aquela carinha bonitinha ali, gente, aí tem. Por quê? Porque como eu não consigo passar a transparência da minha verdade íntima, eu identifico que o outro seja semelhante a mim. Então, o auto-amor é se cuidar, mas o auto-amor não pode estar associado àquela entrelaçamento de que só eu sou bom e ninguém mais presta. Porque não faz parte do processo de auto-amor para auto-ajudar-se. O auto-amor é você, como fala o nosso benfeitor André Luiz, o verdadeiro amigo, falei agora um pouquinho isso com o Luciano, hein? O verdadeiro amigo é aquele que, mesmo reconhecendo as nossas dificuldades, nos ama a si mesmo. E quando eu reconheço a minha dificuldade, apesar disso, eu continuo me amando no propósito de mudança, de correção daquilo que eu já não gosto mais em mim. E olha que tem uma lista muito grande. Conhece o formulário contínuo? Uma vez eu, assim, mentalmente, eu perguntei: puxa, mas por que eu estou enfrentando essa situação assim tão difícil, que não sei o quê? Aí o benfeitor falou assim: conhece o formulário contínuo? Aí eu falei: não quero mais saber, porque é assunto que não vai ter fruto. Então, esse auto-amor, essa busca desse auto-amor, é você reconhecendo as suas dificuldades, cada um tem a sua, mesmo assim, isso não te paralisa. Eu já ouvi uma pessoa falar para mim: não adianta, eu não consigo ter assim uma empatia com o outro, de ajudar o outro. Eu vejo que a minha necessidade é maior do que todo mundo, eu também não consigo atender às minhas necessidades. Sabe, você entra num declínio de auto-amor tão grande que você paralisa. Primeiro, que a proposta não é analisar quem precisa de ajuda. Não é essa a pergunta. A proposta de Jesus é ajudar aquele que precisa. E nesse rol, eu não estou errado em me ajudar primeiro. Eu estou desavorado, tive uma discussão no trânsito, ou então em casa, uma encrenca danada, chego aqui, a Luciana: vamos ter para ir colaborar no passe? Aí a gente olha para dentro da gente, vê o turbilhão de confusão que nós temos. E o recurso que eu tenho é a prece. O espírita não tem hábito de fazer prece. Ele faz prece pela guerra lá do Oriente Médio, ele faz prece pelas queimadas lá em São Paulo, lá no Pantanal, né? Ele se preocupa, faz prece, mas para ele próprio, ele não faz. Jesus tem misericórdia de mim, mas eu não quero abandonar o barco, eu não quero abandonar o arado em meio à semeadura. Porque o espírita, aqui não, tá, Lu? Aqui não, eu sei que não, mas lá no CSX tem muito. É um tal de milindre, sabe? É um tal de milindre lá no CSX. Oh, senhor Daniele, você vem com uma calça tão preta, minha filha. Aí também não vem mais. Só tenho calça preta. Ou me aceita, Ciro me aceita. Sabe? A gente começa a entrar naquela de imposição e não de proposição. Então o auto-amor é você se cuidar. A Daniela falou assim para mim: mas é minha filha, sabe? Ela não sabe escolher pai. Isso é posso, sabe? Eu escolho bem minhas filhas. Muito bem, agora ela não sabe, as outras não sabem. Mas tio, de fria só tenho essa. As outras não são calça de papo para aguentar a friagem. Então não é que eu vim com essa porque eu mais gosto dela, não, porque eu só tenho ela. Aí eu ia ficar com vergonha, né? Porque eu não vou dar outra calça para ela, então vem com essa mesmo. Tá bom. A questão desse auto-amor, para que a gente aprenda a se cuidar, não é você querer fazer. Uma vez um benfeitor falou uma coisa assim para mim: sabe qual é o caminho mais
fácil de dar tudo errado na tua vida? Você querer agradar todo mundo. Não vai conseguir. Você não vai conseguir. A proposta é agradar o Evangelho de Jesus. Tá? Jesus me orienta. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. A proposta do Mestre é superação do eu para o nós. Mas enquanto eu não aprender a me amar, a ponto de me respeitar as minhas dificuldades, se eu tenho dificuldade, por exemplo, de chegar aqui na frente, de fazer uma prece, que às vezes acontece, convida a pessoa, não, hoje não. E isso daí não é importante para a pessoa. Não é, porque às vezes não é. A pessoa faz muito bem a prece íntima, no seu silêncio, mas ainda não tem condições de fazer uma prece em público. Então, eu tenho que respeitar. Eu não vou ficar toda a reunião chamando a mesma pessoa, porque ela já disse para mim que ela não está no momento dela de fazer a prece em público. E vai chegar um momento que eu vou chegar e falar, Lu, quando puder, eu já consigo fazer a prece. Eu costumo falar, eu falo isso, não sei por que as pessoas riem, mas eu vou falar, e vocês não podem rir. Não, eu era, não, e a minha raça é feio. Entendeu? Eu tenho certeza que rir vai para um grau. Mas eu era tímido. Ó, onde a Deise vai? Eu era tímido. A primeira vez que eu fui convidado para fazer uma prece numa reunião de mocidade espírita, na minha casa de origem, o dirigente virou para o outro e falou assim, já acabou? Ele falou, acho que sim, parou de mexer a boca. Que nem a espiritualidade ouviu a prece. Hoje eu tenho consciência disso. Por quê? Porque é muito difícil você chegar na frente de um público, mesmo que seja de rostos, amigos, carinhosos, é muito difícil. Então eu tenho que respeitar o alto amor de alguém quando diz que não está preparado ainda para essa situação. E a pessoa não se sentir diminuída por não conseguir. Entendeu? Vocês viram que Carol canta de olho fechado? Que se ela ficar cantando de olho aberto, ela fica preocupada com a expressão facial dos outros e não canta direito, não é? Eu já usei essa técnica também. Eu uso toda hora. Sabe? Então a gente tem que ter esse entendimento que as nossas fragilidades não nos caracterizam. Tá? As nossas fragilidades não nos caracterizam. Como eu estava falando, o senhor Allan Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade, o homem pode almejar ser feliz ainda na Terra? Sim. Para tanto, em relação à vida material, viver como necessário. Complica, porque o necessário é individual, essa avaliação. É individual. E em relação à vida espiritual, fé em Deus e na vida futura. Só essas duas condições você alcançaria a felicidade. Aí é o complemento dos bons espíritos. Vivendo à luz da lei de Deus, o homem é feliz. Quando dela se afasta... Ele está agarrando ela por quê? Eu estou vendo que tu agarrar ela. Braçadinho, né? Então pode. Só hoje. Ela que está agarrando. É ela? Ah, tá. Cuidado com ele. Você sabe, né? Tantos anos, né? 50? 40. 50. Você não sabe fazer conta? Nunca aprendeu? 50 anos. Olha, você manda mensagem para a mãe da André Leite, a Aurora Nova, porque ela vai. Aí os benfeitores falam, o homem só é feliz seguindo a lei de Deus, na sua totalidade. Dela se afastando, o homem é infeliz. E na sua infelicidade pratica o mal. Praticando o mal, ele deixa de se cuidar, deixa de se amar. Então, para praticarmos o alto amor, nós temos que, primeiro, cumprir a lei de Deus. Não é a lei de Deus apenas dos 10 mandamentos. Porque essa, o mancebo, quando chegou para Jesus, falou, o que devo fazer para conquistar a vida eterna?
Jesus falou, segue os mandamentos. O jovem pergunta, quais? Não matarás. Não, amarás a Deus de todo o teu entendimento, todo o teu coração, toda a tua alma. Não matarás, não cometerás adultério, não colocarás o nome de Deus em vão e honra teu pai e tua mãe. Foi o que o jovem mancebo respondeu. Aí ele disse assim para Jesus, cumpro as leis, os mandamentos, desde que cheguei na maturidade. Um jovem de 16 anos falar para você que cumpre a lei de Deus desde que chegou à sua juventude, você vai falar assim, não viu nada da vida. Não é verdade? Como Jesus não podia e não queria e não é o feitio do mestre ser indelicado, o que Jesus fala para o jovem? Vá, vende tudo que é teu, dê aos pobres, aí conquistarás um tesouro no céu. Vem e segue-me. O que o jovem fez? Ah, não dá. Não, um momento. Vai, Tem muitos saberes. Né? Vai. Qual de nós estaríamos aptos a cumprir essa proposta de Jesus? Acho que... Sem falsidade. Não é porque está dentro do calófio que vai falar que faria, é filha do bem, a espiritualidade sabe que não é assim. Que a gente não abre mão de um sapato velho para dar para o bazar. Eu abro. A roupa que você comprou quando tinha 18 anos, está com 60, achando que vai ter o corpo de 18. Não vai sim. Desencarnando, reencarnando, vai tudo de novo na boa. Mas eu acho que não vão guardar até lá a roupa, não. Então, se a gente não consegue abrir mão da nossa opinião, como é que você vai doar tudo que você tem de financeiro para dar aos pobres e seguir a Jesus? Não vamos. Então é essa sinceridade que os Espíritos dizem, para o homem ser feliz, ele tem que cumprir a lei de Deus na integralidade. E uma dessas orientações da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se ainda não pratico o amor comigo, a ponto de me ajudar, eu não vou conseguir fazer com o outro. Outro item, por favor. Cuidar do corpo é se cuidar. João, quantos copos d'água tu já bebeu hoje? Nenhum. Vai pra onde? Quem bebe 2 litros d'água por dia, querido? Não bebo 2 não, 1,5. Só uma menina, cara, nenhum menino bebeu. Nem eu. Ah, dele tá cantando. Falando nisso, não vai água aí. 3 copos não. Vai. Okay. Vou beber agora. Você enche 3 vezes 1 litro de água, né? 3 vezes. Porque o fato de você cuidar do seu corpo, que Pedro fala que é o tabernáculo de Deus, é o nosso corpo. Na primeira carta de Paulo, de Pedro, primeira carta de Pedro, ele diz, ainda por hora habitarei este tabernáculo, que logo será pedido conta por Deus. Então, a outra, só para fazer inveja, bebendo água. É só para fazer inveja, né, João? Tá vendo? Tem gente que não presta, né? Como é que pode, né? Entendeu? A Lúcia também, a dela estava ali. Eu falei da água, ela pegou rapidinho para beber. Vai beber? Não, estou filmando. O nosso corpo é o templo de Deus. Moisés fala isso para gente. É o templo de Deus. Se eu não sei zelar pelo meu corpo, como que eu posso ter amor por mim? Sabe? Vou no médico. Beleza. Tem uma história que eu posso contar? André Luiz, acho que se eu não me engano é Missionário da Luz, não tenho certeza, mas ele conta uma reunião de receita espiritual, tá? De receituário espiritual. E aí, nesse receituário, estava à frente da tarefa Dr. Bezerra. Chegaram 2 senhoras, 2 espíritos, né? O Dr. Bezerra e falou, doutor, poxa, a gente veio pedir pelo nosso sobrinho, está passando tanta dificuldade encarnado, pedimos a caridade do senhor dar uma receita para ele. Aí o Dr. Bezerra falou, posso não. Imagina o Dr. Bezerra falando não para alguém. É difícil, né? Mas o espírito, ele tem compromisso com Deus, com a lei, com a verdade. O Dr. Bezerra falou assim, já é a 5ª vez que esse irmão vem na reunião de receituário. Na primeira vez, ele duvidou da capacidade do médium de receber uma receita de mim.
O irmão duvidou que era doutor Bezerra e que o médico pudesse ter essa capacidade. Nem levou a receita, largou para trás. Na segunda vez que ele veio, ele até se deu o direito de pensar de talvez ser verdade, mas também não levou a receita, deixou. Na terceira vez, ele levou a receita. Convencido da possibilidade da certeza, ele levou a receita, mas ficou guardado na gaveta. Pode entrar, meu amor. Tá? A Luciana não deixa mesmo não, aqui é assim. Na terceira vez, ele pegou a receita, mas não mandou fazer o remédio. Na quarta vez, ele mandou fazer o remédio, mas não tomou uma pílula que ele tinha sido recomendado. Aí o doutor Bezerra falou, não podemos compactuar com o desprezo do irmão às orientações que oriundam do Mestre Jesus. Então agora, ele passará de 1 mês a 1 mês e meio acamado pela doença que o assola, para que ele possa refletir na necessidade de cuidar do corpo que Deus lhe confiou. Então, quando eu começo, busco um médico, busco uma terapia, busco uma casa espírita para que eu consiga o equilíbrio entre a alma e o corpo, eu estou me amando, eu estou me cuidando. O que ainda é muito difícil, principalmente em nós homens. Nós vamos ao médico depois da esposa falar 3 anos no ouvido da gente. E quando chega lá no médico, fala, não vai adiantar nada. Não tem remédio que dê jeito dentro de uma afirmação mental desse nível, de que não vai adiantar nada. Porque a proposta é da confiança mútua, tanto confiar no profissional, na orientação que ele vai me dar, como também confiar na medicação que me vai ser passada. Senão não há possibilidade de eu cuidar do meu corpo na dúvida de que aquilo é bom ou ruim. Quando a gente tem a possibilidade de ir numa reunião social, uma festa, e que alguém oferece lá uma cerveja, um vinho, aí eu escuto assim, sabe? Eu não posso beber, mas um só não faz mal. Não é muito coerente, né? Se eu não posso, meio faz mal, não é um inteiro, meio faz mal. Então eu tenho que ter a coerência de saber. Falei ainda há pouco com ele que o meu enteado, ele tinha uma frase que ficou muito característica para a gente. Ele dizia assim, nem tudo que faz bom para a língua é bom para o corpo. Né, irmã? Com 5 anos. 5 anos. Eu estou quase 70 e não percebi essa licença, é verdade. Sabe? Então eu tenho que ter cuidado com o meu corpo para eu poder dizer que eu estou me cuidando. Sabe? O mínimo que a gente pode fazer é beber 2 litros de água por dia. O mínimo. Não dependo de ninguém para isso. Sabe? Eu não preciso que a minha esposa fique me questionando que eu tenho que beber água. Segura pra mim. Pode segurar. Pode segurar, não aperta nada. Aquela indicação da esposa de olho, né? Eu peguei. Tá bom. Então, a parte de cuidar do corpo, ela está intrinsecamente a essa necessidade do fazer por ti que o céu te ajudará. É a palavra do mestre. Mas... entendeu? Viu? Paradinha ali. Cuidado do corpo é ser amado. A gente entende que ter alto amor está associado a fazer o que quer. Tá? Não é isso. Isso aí é egoísmo, é outro aspecto de interpretação. Cuidar do corpo é se amar no sentido assim, eu pretendo, fiz um documento em cartório para a Ivana, que eu vou ficar na matéria até os 92 anos. As minhas filhas falaram, cruz credo. A minha esperança é Felipe, que é o mais novo do grupo, né, que é meu enteado, ele topar, aguentar a gente até lá. Mas para isso, para eu poder cumprir o meu propósito, embora eu saiba que não quer dizer que seja propósito de Deus, não é? Porque o Chico sempre falava,
quando na matéria, eu vivo hoje como se não houvesse amanhã, então faço todo o bem que me é possível agora. Sabe? E muitas das vezes a gente fala, quero viver como se não houvesse amanhã, aproveitando tudo da vida física agora. E aí tem um ditado antigo que fala que os burros vão dar água. Não tem opção. Então, quando eu decido cuidar do meu corpo, eu estou demonstrando para todo mundo que eu me amo? Não, é para mim mesmo. Que eu começo a exigir de mim posturas que não me farão bem. Não me farão bem. Eu estou num grupo de amigos, onde a tendência desse grupo é me levar para atitudes que não mais são coerentes com a minha proposta de reencarnação. Show! Eu não posso dizer para ninguém o que vai fazer. Agora, quanto a mim, como também uma frase do Chico, ao outro dou direito de ser como bem entende. Quanto a mim, me dou a obrigação de ser melhor a cada dia. Sabe? E a partir do momento que eu começo a me exigir uma melhor conduta, eu vou me amar. Porque, eu já falei isso, eu fumei 40 anos. 40 anos. Meu pai, minha mãe, 2 irmãos meus desencarnaram por causa do cigarro. Até os 3, meu pai, minha mãe e minha irmã desencarnarem, não me afetou muito não, digo de coração. Meu pai e minha mãe desencarnaram em casa, comigo. Eu, lá fazendo a prece, auxiliando eles se desligarem do corpo físico. Vi o desligamento deles, vi que não partiram numa situação de equilíbrio, sabe? De harmonia. Por quê? Porque o erro na nossa conduta influi invariavelmente na condição que nós vamos chegar no plano espiritual. Porque morrer, todos nós morreremos. Fala Emmanuel pra gente no pão nosso. O nosso problema vai ser desencarnar. Ou seja, deixar a vida física. Deixar as coisas que me agradam fisicamente. E o cigarro era um deles. Mas quando meu irmão desencarnou, acompanhei todo o processo. Meu irmão ficou no CTI 42 dias. E eu já estava aposentado, tinha a possibilidade de estar todo dia lá na visita. E quando ele desencarnou, eu cheguei à conclusão, falei para Ivana no dia, um domingo, né, dia 23 de dezembro, eu falei para ele, a maldade de desencarnar dia 23 de dezembro, né? Podia ser dia 26, já tinha passado o Natal, dia 23 de dezembro, danado desencarnou. E eu, naquele momento, eu falei para Ivana, não é justo eu, pelo meu vício, impor sofrimento a ela e aos meus filhos. Porque o meu vício, ele me dava uma pretensa satisfação, mas o sofrimento eu ia ter que dividir com todo mundo. Então eu parei de fumar e parei assim. Fiquei com raiva do meu irmão de novo, porque eu tinha acabado de comprar um cigarro e um isqueiro. Podia ter desencarnado de manhã, né? Eu não comprava outra. Não, mas desencarnou de tarde. Sabe, eu olhei para o cigarro e tinha tirado um cigarro do mar. O isqueiro tinha acabado de comprar, eu falei, pô, o filho do meu irmão era Zezinho. Zezinho, nessa tu ajuda, Zé, mas tudo bem. Joguei fora e graças a Deus consegui me libertar do cigarro. Tá? Psicológico ainda não. E já tem 14 anos. 14 anos. Tá? Então, mas eu fiz isso, cuidando do meu corpo, não tanto para eu me amar, mas pelo amor que eu tenho à minha família, aqueles que convivem comigo. Então, sabe, quando a pessoa fala assim, né, o meu pai dizia muito isso, deixei de ser branco para ser franco. Né? Falo o que penso. Quem fala assim não gosta de ouvir o que o outro pensa. Não gosta. Então, hoje eu tenho consciência que a doutrina espírita me ensinou que o pensamento é mais rápido do que a velocidade da luz. Sabia disso? Kardec fala para a gente na Gênese que o pensamento é mais rápido do que um raio. Por quê? Porque a teoria da relatividade de Einstein, ele só publicou em 1902, Kardec já tinha retornado do plano espiritual. Então a relação de velocidade era com um raio, que é a velocidade da luz. E caso alguém não lembre, a velocidade da luz são 300 mil quilômetros por segundo. Então, em Kardec fala que o pensamento é mais rápido do que a velocidade da luz. Aí o que é da gente, João? Por quê? O que Kardec está falando? Quando você formula um pensamento, que é a ação do espírito,
até esse pensamento passar pelo cérebro perispiritual, chegar ao cérebro material, ir para a área da fala e você falar o que tu pensou, é uma eternidade de tempo. Você poderia não falar. Falando, assumiu a responsabilidade pelo que você falou. Então, como diz Dr. Bezerra, que a questão do pensamento está intrinsecamente ligada à companhia que você tem, espiritual. Porque Dr. Bezerra fala, diga-me o que pensas, que eu direi com quem tu andas. E a partir desse sentimento, desse entendimento, eu não posso mais usar a desculpa, e nem vocês, que falei sem pensar. Assumiremos a responsabilidade por cada frase verbalizada. Nosso benfeitor André Luiz, ele diz o seguinte, se eu não me engano é no livro No Mundo Maior, não tenho certeza, mas eu acho que foi Calderaro que falou para ele, que quando nós idealizamos alguma coisa, ou pensamos em alguma coisa, nós plasmamos um quadro mental, tá bom? Mas quando nós falamos aquilo que nós pensamos, nós demos vida àquele pensamento. Então, quando eu vou falar mal de alguém, eu penso mal de alguém. Lá do Jorge, meu irmão, lá atrás. Pensei mal do Jorge. Mentalmente, eu criei a imagem do mal que eu pensei dele. Quando eu falo, essa imagem toma vida, porque não é a palavra de Deus que deu vida a tudo. Primeira frase de Deus na Bíblia, lembra? Uhum. Faça-se a luz. E a luz se fez. Foi a primeira palavra de Deus. Então a palavra tem a finalidade de dar vida ao teu desejo. Então quando eu falo alguma coisa de alguém, eu estou dando vida àquele sentimento. E a minha responsabilidade é intensa nesse aspecto. Chico estava saindo de casa, ele trabalhava na venda do seu Firmino, e ele tinha que andar 40 minutos por uma trilha que tinha no mato. Na noite anterior tinha tido o refeitório do Dr. Bezerra, e Chico, ele abria o armazém 7 horas da manhã, invariavelmente, porque o seu, eu acho que é Firmino, Felismino, um negócio assim. E ele morava nos fundos, então o Chico chegava, abria a venda, e depois ele vinha para começar o dia. Quando o Chico está passando pelo caminho, está lá na janela a senhorinha, na janela. E ele fala, meu Deus, ela vai querer prosear, e eu já estou fora da hora. E quando foi chegando perto, ela, Chico, ô menino Chico, dá um cadinho de prosa comigo. Posso não, minha irmã, estou já fora da hora para abrir lá o comércio. O patrão vai resmungar, eu na volta eu falo com a senhora. E passou. Aí o irmão falou assim, volta, atende a irmã. O Chico aprendeu a não discutir com o seu irmão, porque não adiantava. Não adiantava, ele ia ter que fazer mesmo. Ele voltou e ela falou assim, com o papelzinho na mão, sabe o que é, menino Chico? É que eu fui ontem lá na reunião, o espírito escreveu aqui essas coisas, mas parece um monte de formiguinha andando no papel, eu não entendo nada não. Aí o Chico foi ler o refeitório do Dr. Bezerra, explicou para ela que era um chá, que ela tinha em casa a erva, tudo mais, fez o chá, para ela fazer o chá, que ia melhorar, que ela estava com umas coisas assim esquisitas na barriga, sabe? E é coisa de mulher, não dá para falar para você não, menino. E o Chico, tá bom, meu irmão, aí foi embora. Passou assim uns 50, 60 metros, o irmão falou assim, Chico, olha para trás. Quando ele olhou para trás, a irmã estava na janela, dando telorinho para ele, e saiu uma massa branca, cheia de pontinhos luminosos do peito da irmã, veio na direção do Chico, envolveu ele sentiu aquele bem-estar, e a irmã falou assim, ela desejou que você fosse na paz de Deus. Olha a importância da palavra. Aí a irmã falou, mas se você não fala, não para, e ela deseja que o diabo te carregue. Imagina que poderia vir para cima de vocês. Entende? Para nós analisarmos o poder da palavra, que a gente muitas das vezes não avalia, e aí usamos indevidamente o jargão de falei sem pensar. Porque quando alguém se aborrece com uma brincadeira minha, eu falo, poxa, cruz credo, mas não pode nem brincar. Não é?
Agora, quando alguém briga comigo, eu falo que é ignorante, que não tem paciência, não me conhece para falar assim comigo. Então, se eu tenho esse sentimento de lá para cá, eu tenho que começar a ter o sentimento daqui para lá, porque cuidar do meu corpo é usar palavras boas, palavras sadias, tanto para o outro quanto para mim também. Porque o espírita fala assim, eu sei que nessa existência, olha, eu não presto, sou um espírito muito inferior. Brincávamos assim lá no CSX, eu e o irmão Miguel Labolida. Ele não assiste mais palestra não, eu sempre falo isso, mas eu acho que ele já acostumou. A gente brincava muito diante de uma dificuldade, aí falávamos assim, o Miguel falava assim, mas a minha inferioridade é muito inferior. E eu falava para ele, a minha é mais inferior do que a tua. E um dia um benfeitor falou assim, se você já consegue identificar aquilo que é uma inferioridade moral, estás na responsabilidade de mudar. Porque o fato de assumir que você é inferior moral nesse ponto, não vai ser álibi para as ações indevidas que você toma, não vai ser desculpa. Nós vamos nos complicar por isso, porque já identificamos o erro. Então, quando eu não cuido do meu corpo, eu não estou me amando, porque eu tenho que zelar pelo corpo que o Senhor Deus me ofertou, através do meu pai e da minha mãe, para que eu tenha... Tem uma coisa que é muito difícil o espírito entender, para que eu seja completista. Já ouviu essa expressão? Completista, e muitas das vezes a gente entende que ser completista está muito tempo na matéria, não tem nada a ver. Tem nada a ver. Ser completista é cumprir as tarefas para a qual você se prontificou a realizar. Quem tiver dúvida, leia ou releia os Mensageiros de André Luiz. Não é o filme não, gente. É o livro. É o livro. O filme, sabe? O filme não. Pode ver o filme, mas não tem nada a ver com o livro não. Tá? É o livro Os Mensageiros, que a ideia de completista é aquele que cumpre as tarefas para a qual ele reencarnou. Perguntaram a Chico Xavier, Chico, você é um espírito completista? Meu filho, se eu fosse, eu não estava mais encarnado. Ele desencarnou com 92. Ele não se considerava espírito completista, tamanha a dimensão do conhecimento. É igual a gente quando termina o ensino fundamental, que vai iniciar o ensino médio, a gente já acha que é um bicho-papão danado. Porque até ali a gente levou relativamente bem. Aí quem termina o ensino médio fala, gente, agora é a faculdade, agora acabou tudo. Termina a graduação, aí vem, que é alguns doidos, né, quer fazer mestrado. Né? Aí é uma outra. Então, a cada oportunidade, você vai vendo a dificuldade compatível com aquela condição que você está buscando. Então, não dá para você dizer que é completista porque você chegou na caloce. Sabe? A caloce é a porta de entrada para o entendimento da tua jornada nesse momento. Nesse momento. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo fala para a gente, a cada dia basta o seu mal. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Vê os pássaros do céu. Sabe, Jesus vai dando a dica para a gente de comportamento, como eu devo agir, uma vez encarnado, num plano de prova e expiação, porque não dá para ser feliz aqui. Sabe, lá em Eclesiastes está escrito, a felicidade não é deste mundo. Por quê? Porque eu ainda não sei ser feliz. Quer saber, tem uma regra básica para identificarmos se nós somos espíritos inferiores ou superiores. É básico, é rápido, coisa rápida, tá? Pensa em 3 pessoas que vocês amam. 3, tá? Se for eu, pode dizer. É questão de necessidade. 3 pessoas que vocês amam. Agora, pensa em 2 que vocês não gostam. 2 só, gente. Pelo amor de Deus. Estou vendo um monte de nome subir ali. 2. Pensaram? Teve um, pelo menos, que você não gosta? Lembrou de uma única pessoa que você não gosta? Caracteriza a inferioridade moral da gente. Porque Jesus fala que amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se eu não sou capaz de amar o próximo, então eu não sou um espírito
equilibrado, um espírito superior. Característica dos espíritos superior, questão, se não me engano, 107 do Livro dos Espíritos. O desejo do bem. É característica, sabe? O desejo do bem. Não passa pelo espírito superior não gostar de fulano. Vê o outro parâmetro? Está errado a mãe gostar do seu filho, amar o seu filho, dar a vida pelo filho, se necessário for? Está errado? Não. Para o espírito superior está, porque é egoísmo, porque ela teria que fazer isso por filho de todos. E agora? Você deveria amar o teu filho na mesma intensidade que você ama o filho daquela vizinha que te enche a paciência todo dia. Só um exemplo, que nossa hora avança, só um exemplo de Dr. Bezerra. Eu tenho que buscar exemplo de quem sabe dar, né? Vai adiantar buscar exemplo de nós dois? Vai dar ruim, né? Dr. Bezerra, o filho dele mais velho fazia medicina lá em São Paulo, fazia medicina de São Paulo. Estava com 22 anos. Entrou num processo obsessivo de subjugação. O obsessor tomava ele teve que abandonar a faculdade. Uma situação desastrosa mesmo. E o doutor Bezerra, vendo que tinha uma questão de uma ação espiritual, o doutor Bezerra começou a botar o nome do filho na mesa mediúnica na Federação Espírita Brasileira, que ele dirigia a reunião mediúnica lá, né? E ele colocou, durante 3 anos colocando o nome lá, um dia o obsessor incorpora. Incorpora ou... Você acopla. Não? Acopla. Acopla. É. É nave espacial? Tem um voando lá, ou é passividade, né? Ele fala. Incorporação não está errado não, gente. Está errado não. É que nós, na nossa ignorância, achamos que incorporar é entrar dentro do corpo. É acoplamento de aura. Não. É incorporar a ideia do comunicante. É por isso que tem médium que geme, alguns se contorcem, alguns dá expressão de ódio, de rancor. Ele está incorporando a ideia. Sensações, né? Ele sente a sensação. Então não está errado. O que estava errado era o nosso entendimento. Tá? E você chega perto de algum irmão da igreja protestante ou da igreja católica, não, lá tem esse negócio de espírito entrar dentro dos outros, não é? Porque nós também pensávamos que era assim. Sim. Então nós compactuávamos com não entendimento. Mas aí o irmão, porque o Chico não chama de obsessão não, sabe, Luciano? Ele fala de amigo incompreendido, sabe? Porque não existe um processo obsessivo sem uma amizade anterior, sem que haja um amor egoísta de posse, sabe? Então aí o espírito se comunicou e dizendo que não ia abandonar o rapaz, porque ele era um inimigo dele do passado, porque prejudicou muito ele, tirou tudo que ele tinha e ele também não ia deixar ele conquistar nada. E por 5 anos, a gente vai numa reunião de desobsessão, acho que tem que ficar livre do irmão naquela noite, né? Né? Não, já fui lá na Calócia, passei lá pela corrente da desobsessão, agora está tudo resolvido. Mentira! 5 anos, o espírito chegou para o doutor Bezerra e falou, tá bom, você me convenceu, eu vou deixar ele em paz. Mas tem um detalhe que eu tenho que lhe falar. O doutor Bezerra falou o quê? A nossa ligação fluídica está tão intensa que se eu me afastar dele, ele desencarna. E agora? E agora? É a simbiose do O que índio. você prefere? O seu filho num processo obsessivo de subjugação? O seu filho livre da subjugação, mas desencarnado? E aí? Qual seria a nossa escolha? Evidentemente que não seria igual ao de Dr. Bezerra. Dr. Bezerra virou para o espírito e falou assim, o meu amor pelo meu filho é o mesmo que por você. Se redundar na libertação dos dois, que ele encerre a jornada dele agora. Cuidar do corpo é se amar. O rapaz não tinha condição de cuidar do corpo dele, por isso se entregou ao processo de perseguição espiritual. Então ele não se amando, Dr. Bezerra entendeu que ele poderia perder a convivência física com o filho, mas espiritualmente o rapaz entraria num processo de libertação. É só por isso que ele é Dr. Bezerra e Evaldo é Evaldo.
Imagina. Faltou 5 minutos. Conhece essa expressão, né? Quem anda de avião, né? Da aeromoça lá, né? Em caso de despressurização, cairão máscaras, coloque primeiro em você e depois ajude do lado. No caso de construir a autoestima, você tem que ter uma análise que a tua necessidade é premente. Não dá para a gente se anular na nossa busca de autoestima em favor do outro, seja quem for o outro. Seja quem for. Porque na arte ali de colocar a máscara primeiro em você, a mãe está lá com o seu filho lá de 5, 6 anos, e a criança, quando começa a ficar falta de ar, começa a se debater, e a mãe nervosa que quer conter a criança para botar a máscara, morre os dois. A mãe é a criança. Então, quando eu começo primeiro a cuidar das minhas deficiências, equilibrando-as dentro da minha possibilidade, eu posso ajudar o outro. Por quê? Porque eu já compreendi a minha limitação. A minha limitação. Ah, não, eu agora resolvi, eu vou no leprosário, eu vou no presídio, eu vou no hospital do câncer. Você tem equipamento físico, tem equilíbrio harmônico para você poder visitar esses ambientes todos? Teve uma amiga que falou assim para mim: Evaldo, eu recebi um convite de fazer uma tarefa dentro do presídio. Falei: quantas vezes você já foi no presídio? Nunca. Vai visitar, para ver o ambiente que é. Alguém aqui já trabalhou com irmãos em situação de rua? Eu já. São todos amorosos, não são? Não. Né? Você chega lá com um prato de sopa, de novo sopa, você já sabe fazer isso? É difícil fazer a caridade na rua. É difícil. O que é hoje a feitinha? Arroz, feijão, legume, frango. Você não gosta de churrasco não, minha filha? Eu também gosto de churrasco. Tem o que para beber? Sabe? Então, o fato de você colocar a máscara primeiro em você é você entrar numa zona de equilíbrio daquilo que você sabe que tem capacidade de realizar. Sabe? Tem capacidade de realizar. Lá no Rio tem uma instituição, Ação Cristã Vicente Moretti. É uma ação cristã. Eu conheci, acho que eu estou ficando velho, mas eu conheci o fundador, Aurino Costa. Sabe? Conheci ele. É uma instituição que só trata de crianças com hidrocefalia grave. Sabe? Aquelas crianças que não conseguem levantar porque o peso da cabeça não permite. São 3 estágios, de acordo com a gravidade do caso. Tem pessoas que entram lá e não voltam nunca mais. Eu? Lembra a época que a gente ia lá, né? Entende? É um quadro aterrador. Você vê uma criança de 12 anos com uma cabeça desse tamanho. O olho pequenininho, porque não tinha nem como abrir o olho. Mas tinha que estar amarrado, porque senão agredia quem chegava perto. Sabe? Aí tem estrutura para isso? Não. Não vai. Está sem máscara ainda. Sabe? Leprosário, lá em Jacarepaguá. Nós íamos lá, um grupo, naquela época, por incrível que pareça, eu e Vanderlei tinha cabelo preto. Não, é verdade. Ontem. Aí, chegava lá no leprosário, eram quadros muito tristes. Lá tem até hoje o Centro Espírita Filhos de Deus, lá dentro. E na época que nós íamos, o dirigente era Amazonas Hércules. Tem até uma casa espírita lá no Gardênia, lá em Jacarepaguá, foi o nome dele. O Amazonas, um homem de 1,90 m, a mão enorme, mas já tinha perdido os dedos, que já tinham sido amputados, por causa da ranceníase, os dedos dos pés também, então ele usava uma bota especial, ele andava meio... A gente sempre achava que o seu Amazonas ia cair na caminhada dele. Tinha uma gargalhada que você escutava na rodoviária aqui de Maricá, a gargalhada dele. Sabe? Era maravilhosa. Ele ria, você não sabia de quê, mas ria também. Mas ele também tinha a capacidade, Wilson, de gravar um poema de Maria Dolores de 4 páginas. E ele falou: posso falar um poeminha para vocês? Claro. E ele não caminhava. E de memória, não era no papel não, sabe? Mas aí ele falou assim pra gente uma vez, o Vicente, que era o coordenador da visita da gente,
Senta na matéria aí, 93, né? Acho que é 93 agora, em setembro. É, 93. O Vicente, que estava coordenando, aí ele virou e falou assim: Vicente, você conhece o pavilhão Juliano Moreira, aqui na colônia? Aí o Vicente falou que não. Ele falou assim: escolhe um irmão e vai lá. Aí quem é o irmão que ele escolheu? Você. Eu já tenho uns 22, 23 anos por aí. Eu falei, vamos lá. Chegamos lá, pavilhão, a colônia Juliano Moreira, lá no Rio, é uma colônia de loucos. Um hospital psiquiátrico. Tá? Era aquele tipo de hospital que você chegava lá para visitar, passava alguém, te dava uma tapa na orelha, que tu rodava 3 horas e depois caía sentado. E o cara saía rindo. Você não podia fazer nada, porque você está na colônia psiquiátrica, tem que ficar atento, né? A tudo. E lá no Curupaiti, no hospital de Curupaiti, a colônia Juliano Moreira juntava a ranceníase com a loucura. Um quadro que nunca saiu da minha mente. Sabe? 3 homens e 2 mulheres. Os 5 nus, porque não conseguia, caso da ranceníase, não conseguia botar roupa nenhuma, porque grudavam por causa das pústulas que criavam, né? E eles mordiam a grade de ferro para tentar agredir a gente. Sabe? Adiantava chegar lá, meus irmãos, agora viemos falar do Evangelho de Nosso Senhor. Não, era você botar a máscara em você, entrar em prece íntima, pedir ao mestre misericórdia para aqueles irmãos. Aí, eu perguntei, mas por que eu um pouco, Vicente, né? Eu disse, meu filho, porque isso não vai impedir você de continuar na tarefa do bem. Outra pessoa não teria condições de voltar. Então, colocar a máscara na gente é respeitar os nossos limites. Respeitar os nossos limites. Saber que você fisicamente não tem condições de realizar aquela tarefa. E ser sincero com o dirigente da casa. Eu não consigo. Me dá outra tarefa que eu tenho mais condições de realizar. Isso faz parte da autoestima. Que de repente você varrer aqui a varanda é algo que para você é de fácil execução. E quando termina, você fala assim: eu colaborei com a casa. Eu sou útil à casa. Sabe? Tem um caminhão de tijolo lá fora. Está só o Álvaro para carregar. Aí o Álvaro começa a chorar. Mas ele tenta carregar. Ele vai tentar. Mas vai chegar um momento que ele sabe que ele não tem condições. E ele vai ficar feliz se ele trouxe 5 tijolos aqui para dentro. Sabe? É esse limite que nós temos que ter para que a gente possa criar a nossa autoestima. Eu falei para você que slide está alto amor e se cuidar, gente. Não tem como você se amar e viver ao Deus dará. Ou então viver, como fala a música popular, deixa a vida me levar. Não esqueça que o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Quando você propõe deixa a vida me levar, qualquer destino tem que te agradar, mesmo que você não goste. É uma decisão sua. Então, alto amor é se cuidar, é você colocar, abraçar teu coração, reconhecendo as tuas limitações e expondo as tuas possibilidades. Sabe? Olha só, para mim não dá para varrer a varanda, mas eu posso servir água. Sabe? Porque a gente aprende desde pequena que o pouco com Deus é muito. E o muito sem Deus é nada. Porque não adianta você querer varrer tudo, cortar a grama toda e depois ficar 3 semanas de cama, cheio de dor no nervo ciático. E aí você não deixa de contribuir com a sua presença na casa, liberando os fluidos harmônicos para a realização das tarefas na casa. Ser honesto com você mesmo. Com você mesmo. Isso aí. Se conhecendo, você sabe o lugar que vai ocupar. Justamente. E sendo útil, né? Sendo útil. Se alguém chega para mim hoje, olha, Evaldo, você vai assumir a presidência do CSX. Eu vou falar, não tenho capacidade para isso, porque eu não sei, não tenho esse sentido de organização, esse ponto. Evaldo, você vai ajudar na faxina. Me dá aqui a vassoura que lá, vamos lá. Eu lavo um banheiro,
Estava lavando o banheiro. Ah, não fala assim, não. Não deixa eu mentir, né? Eu estava lá no centro, sabe, Gel, lavando o banheiro, porque lá no centro são 4 banheiros, né? 2 externos, 2 internos. Eu acabei de lavar o banheiro, né? Feliz, né? Eu sou o cara, né? Aí o meu mentor falou assim, em casa. Vai lavar o banheiro em casa, não? Cheguei em casa, aí falou assim, não, vou lavar o banheiro, né? Não vou nada. Teve espontânea pressão, sabe? Mas é você saber que você tem possibilidade de realizar aquela tarefa, porque o menor não se importa com o quantitativo do outro. Não é essa a proposta, é saber o teu limite, as tuas possibilidades, é isso que nós queremos. Entendeu? É isso que a espiritualidade espera da gente. Fazer o pouco, mas com alegria. Exatamente. Sabe? Fazer o muito, cara amarrado, isso a gente já faz a várias existências, não resolveu nada, por isso que reencarnamos. Fazer o pouco com alegria. Sabe? Chegar aqui, gente, ver uma luz acesa, não tem ninguém no ambiente, desligar a luz, estou zelando pela casa. Sabe? Vai mais um aí, senão não tem problema. Vou olhar, ele está mais perto. Tem mais nada? Cuidar do corpo é se cuidar. Cuidar do corpo é se amar. Uma alimentação saudável. Antes eu riria disso, de coração. Sabe? É sério. Eu nunca vou trocar uma picanha por um ovo frito. Hoje eu troco. É absurdo, né? Mudança de hábitos é Pode me importante. chamar para ir para churrasco, que eu vou levar a minha cenoura, para botar lá na brasa, de boa, Wilson. Pode perder o medo, tá bom? Wilson faz churrasco, não convida ninguém. Ele botou um exaustor lá no terreno dele, para a fumaça do churrasco não ir para casa do vizinho. Tá? Com alimentação saudável. Ensinar às crianças o cuidado do corpo, porque hoje em dia a gente acha que criança feliz é indo comer um Big Mac, né? É ficar, meu celular está ali, no celular, fica quietinho, então no celular, e a gente esquece de transmitir para as crianças bons hábitos. Todo mundo que balança a cabeça sabe quem é? A voz. Porque quando a gente era pai e mãe só, a gente não estava nem aí para a hora do Brasil, queria ter sossego, sabe? E hoje a gente entende que se a gente não ensinar os nossos netos, os nossos filhos, terem bons hábitos alimentares, criança correr, gente, descalço, sabe? Brincar com a terra. No outro dia, o meu cunhado ficou apavorado. Ele não vai ver mesmo, eu vou falar. Não. Se vê também, não é mentira, né? Aí caiu um pedaço de bolo no chão, minha sogra pegou e quase desencarnou. Eu falei, rapaz, mas se der um beijinho, Deus abençoa e vai tudo bem na paz, né? Entendeu? Se cair na lama, não, mas no chão? O que é isso? Sabe? Então nós estamos numa cultura de exagero, de cuidados, mas esquecendo de oferecer opções saudáveis para as nossas crianças. Nós temos que pensar nisso, porque senão vamos estar idealizando uns adultos fragilizados emocionalmente e fisicamente. Depois vai lá para o consultório da Joelma tentar resolver a encrenca lá, né? Tá? Então, esse ato de você ensinar as crianças uma alimentação saudável, tá? A Coca-Cola é bom, mas não todo dia. Eu conheço família que não tem água na geladeira, é só Coca-Cola. Miojo. Não tem mesmo. Miojo, né? Não, miojo. Tu sabe fazer miojo. Nunca você sabe, né? Nem isso. Oh, tristeza. Tá? Vamos lá. Aquele que não tem tempo para cuidar da saúde vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Isso é forte. Isso aí é forte. É forte não, é realidade. É que a gente não dá atenção. Na minha casa de origem, nós tínhamos uma orientação do fundador da casa, Isaac Martins da Silva. Ontem teria sido o aniversário físico dele. Garotão, meninão, estaria fazendo 166 anos. Garotão, né? Doutor Edson fala que ele tem muito mais do que. Mas a gente aprendia lá o quê? Busque um médico enquanto você está com saúde. Porque quando vier a doença, tu já está medicado.
Não é uma sacada inteligente? Ele desencarnou em 1950. Sabe? Era um espírito de vanguarda. Entende? Então, quando você fala assim, não tenho tempo para ir a médico, você não vai ficar em cima da cama, o médico vai vir até você, se tiver grana para pagar. Que é uma outra questão. Tá? Ah, eu tenho plano de saúde, bobinho, vai ficar esperando do mesmo jeito. Entende? Então a gente tem que ter essa noção que se você não cuidar agora, que você não está com nenhum sintoma, nenhuma dificuldade, nenhuma gravidade, se você não buscar agora, de repente vai dar mais trabalho para cuidar depois. Se tiver tempo de cuidar. Mas já está o bubulindo aqui. Desejando que os outros desencarnem, tá vendo? Ô, meu Deus. A psicóloga também está fazendo uma terapia de choque, né, Luiz? Entendeu? Ela fala todo dia pro Jorge, não vai pro médico não, depois a gente vai ver, não vai dar tempo não. E eu vou chorar no relógio. Ela vai falar pra ele. Eu falo isso mesmo. Vou ver assim. Ao amor é se cuidar. Primeiro coloca a máscara em você. Enquanto a gente não aprender essa verdade, tá? De você se cuidar. Não dá para amar o próximo se você não se ama. Com certeza. Não dá. Não tem como. Porque Emmanuel fala numa mensagem que do nada, nada se tira. Uhum. Sabe? Essa experiência de amar o próximo, ela só é válida quando você dá o que é seu por sinceridade. Exatamente. Você só pode dar o que você Sem tem. coração. É isso aí. Essa é uma frase que está nesse livro. É na introdução do livro. Espelho De lindo. Emmanuel. A mente é o espelho da vida em toda parte. Então, o que você pensa, você é. Não tem como fugir. Nos seres primitivos aparece sob a ganga do instinto. Nas almas humanas surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso a retradar a glória divina. Vós sois deuses, fazei brilhar a vossa luz. Enquanto a gente não ter isso como certeza absoluta de que eu represento a vontade ativa de Deus, a vontade, eu represento, todos nós, cada um aqui, representa a vontade ativa de Deus, que Deus nos ama de tal forma que Ele nos dá a oportunidade única para você cuidar de você, sabe? Para depois que você encontra um mínimo de equilíbrio, um mínimo de possibilidade de autoajuda, você sabe o que você vai oferecer ao outro. Nosso Senhor Jesus Cristo, na proposta de ajuda ao próximo, Ele fala: eu estive com fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava nu, me vestiste. Preso, foste me ver. Doente, me visitaste. Jesus está falando assim: você só pode fazer algo por alguém quando você começa a fazer por você. Lembra aquela figura da mãe que trabalha exaustivamente, chega em casa, tem outra rodada de tarefa para cumprir, e ela, quando ela olha e vê que os filhos, o marido, estão se alimentando, fruto do seu trabalho, é uma alegria íntima que a mulher sente e sabe que ela cumpriu uma tarefa naquele dia. Verdade. E nós, homens, temos tanto a aprender com as mulheres, mas tanto a aprender. E quando nós descermos da escada do nosso orgulho, da nossa prepotência, a gente vai chegar em casa e vai falar assim: o que vamos fazer hoje, meu amor? O que vamos fazer? Sabe? Essa cumplicidade, essa amizade. Aí, nesse sentido de amizade, eu vou estar ali representando um brilhante, precioso, a glória divina. Para encerrar esse bloco, Chico estava, um relato do Chico, que ele estava na colônia espiritual, que ele tem as atividades, e ele recebeu um chamado de Jesus para um auxílio nas regiões umbralinas. E ele, junto com um grupo outro de espíritos, foram até aquele local, e quando chegaram lá, viram Jesus sentado no chão, com um espírito muito
transformado pelo desejo do mal, o mestre abrigando no seu colo. E Jesus olhou para Chico e falou assim: Chico, cuida desse meu tesouro, porque é um amor que eu tenho por esse espírito, que ele representa o tesouro mais precioso que eu já encontrei. E Jesus dá o espírito todo maltratado no colo do Chico. Chico apertou contra o peito, era o tesouro de Jesus, não era qualquer coisa. E levou para a colônia, o Chico não conseguia botar o espírito na cama. Porque como é que ele vai abrir mão do tesouro de Jesus? Né? Como é que ele vai se desvencilhar daquele tesouro do mestre? Aí ele fica naquela luta íntima. E Jesus chega e fala assim: Chico, é meu tesouro, mas precisa de cuidado. Sabe? O bem mais precioso de Jesus é cada um de nós. Mas nós precisamos de cuidado. E o primeiro enfermeiro somos nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, encerramos essa primeira parte.